irmã Geisa e aos meus caros colegas. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui para poder colocar os princípios da defesa. Estamos aqui defendendo o fato da condenação ou absolvição dos acusados. Não podemos nos atentar ou ainda nos prender a quem foi morto, pois isto é um fato, ou ainda quem são os culpados pela morte da vítima. Afinal, a situação às quais as coisas aconteceram, os fatos que são as variáveis neste caso, temos como objetivo da defesa, como já previamente dito, não a omissão do ocorrido, mas sim o esclarecimento dos meios pelos quais as coisas se deram, para este júri poder visualizar de forma clara e objetiva os fatos e chegarem assim a um veredito justo e de forma sublime, usando de equipe devido às circunstâncias. Eu passo a palavra para os meus queridos promotores. Defensores. Perdão. Bom dia. Bom dia. Excelentíssima juíza, promotores. Eu vou começar contradizendo, porque nos argumentos dos promotores de acusação, há muitas suposições. Que forma brutal, eles disseram que teve uma forma brutal de matar, de assassinar o Whitmore. Que forma brutal? Existe isso. Lá não está dizendo como foi bolar um plano. Que plano? A comida estava escassa depois, um tempo antes de ocorrer o assassinato. Escassa, dizia que eles levaram pouca, mas não falou quando que estava escassa. No momento, antes do ocorrido. E também o Nixon, ele disse que não estavam abalados, o Nixon disse que eles não estavam abalados, né? Então depois seu nome? Júnior disse que estavam. Também tinha o nosso querido, cadê eu? Ah, é aqui os dois. Ele aqui disse. Estavam sem consciência. Novamente disseram que não estavam conscientes. Eles não estavam conscientes. Foi o que disseram. E também falaram baixo oxigênio, angústia, saudade da família, aumento aumento da temperatura, condições favoráveis, psicológico prejudicado. Quem em psicológico prejudicado tem consciência do que vai fazer. A temperatura foi baixa, baixo oxigênio, angústia, aumento da temperatura, angústia, saudade dos familiares. Quem não faria, quem estaria sem consciência em umas condições dessas? Escuro. Na verdade, eles foram submetidos a condições sub-humanas. A passar dos dias, eles ficaram fracos, com fome, necessidades, não tinham consciência, né? A capacidade de raciocínio e discernimento estava sendo reduzida a cada dia estava sendo reduzida a capacidade de discernir, de consciência, de raciocínio, né? Aí, logo em seguinte ele vai explicar para a gente a pirâmide de Maslow, que uma das necessidades do humano, do ser humano, é a fome, né? Fisiológica, fome, a segurança. Os dois ficaram vários dias sem alimento. Durante o período que eles estiveram subterrâneos na caverna, eles tiveram suspendido o seu estado de direito, no qual o Estado lhes impõe certas obrigações, certas condutas, e uma vez que suspenso o seu estado de direito, os seus atos não podem ser considerados legais. Foi preciso restabelecer novas regras de conduta, regras de convivência, de comportamento. Eles estavam ali dentro. Eles estavam lá dentro da caverna presos, apenas com rádio. O Whitmore, ele tomou a frente e disse para quem estava lá fora: nós tivemos uma ideia de matar um de nós, né, sacrificar um de nós para ter o alimento, ter a carne. E ele perguntou: tem alguma autoridade aí fora que possa nos ajudar? Tem alguma autoridade? Ninguém falou nada, né? Ninguém se pegou. Então,
quando estavam presos dentro da caverna, trancafiados, não tinha uma autoridade lá dentro que poderiam ajudá-los, né? E o Timóteo foi lá e perguntou, não tinha ninguém lá que se tomou à frente para dar uma ideia, ninguém quis tomar à frente dessa pergunta. Então eles tiveram que estabelecer novas regras de conduta, novas regras de convivência, e o Timóteo que tomou a iniciativa, né, como disseram, tem um espírito de liderança. Creio eu que não é válida a ação deles, né, no caso da necessidade humana, porque a autoridade lá dentro não tinha, eles foram submetidos a essas condições, e eu tenho certeza absoluta que eles são tão vítimas quanto Timóteo. Eles pagaram duras penas, trancafiados lá dentro. Duras penas, trancafiados lá dentro. Eles são tão vítimas quanto Timóteo. Não teve nenhum ato brutal, não foi nada de injustiça. Eles ficaram vários dias sem comer, vários dias sem alimento, bebida, não tinham consciência, estavam perdendo um perfeito estado de sanidade mental, insanos. Insanidade não pode ser um ato legal, não pode ser julgado, né? Eles não tinham consciência do que eles estavam fazendo. Então, jure, eu tenho certeza absoluta que se algum de vocês ficar pelo menos 10 dias, 15 dias sem alimento, e ainda mais naquelas condições, vai prejudicar com certeza o psicológico, como os outros disseram. E também eles deram o exemplo de pessoas no Brasil e na África que passam fomes, mas a realidade é totalmente diferente. Eles estavam dentro de uma caverna, presos, trancafiados, escuro, oxigênio baixo. Eu não estou desmerecendo, é claro, a outra realidade, as crianças na África e tudo, eles passam fome também, né? Mas a condição dos outros era diferente. Eles estavam numa outra realidade, escuro, presos, oxigênio baixo, estado de insanidade. Então não é válido. E eu quero relatar também a competência do Estado em relação a isso. Porque tenho certeza absoluta que não foi feito o esforço necessário para tirar eles lá de dentro. Foram submetidos a essas condições. E eu sei que para julgar eles, o verdadeiro julgamento aqui não é o assassinato deles, o assassinato, mas sim eles estão julgando nossos clientes por terem ficado presos lá dentro, sem nada, sem comida, e eu tenho certeza que o psicológico foi prejudicado, estava em estado de insanidade, então seus atos não podem ser considerados legais e julgados. Não foram meios futis, a busca de informação e opiniões foram solicitadas por profissionais competentes para orientar. Não há crime sem lei, Código Penal, artigo, não há crime sem lei anterior, no define, não há pena sem prévia cominação legal. Sendo assim, não devem ser julgados pelo direito positivo e sim pelo direito natural, indicando assim uma falta de lei, mostrando desta forma que não houve crime segundo o artigo 1º. E também no livro fala que eles ficaram no hospital, tratamento para desnutrição, choque emocional, mais uma vez afirmando que eles estavam abalados psicologicamente, emocionalmente. Então, o perfeito estado de sanidade mental estava sendo reduzido totalmente, foram submetidos a essas condições subhumanas. E encerro minha. Bom dia, senhora meritíssima juíza Luciana, senhores promotores e senhores jurados também, caros alunos também. Primeiramente, já que se entender a motivação do fato, por que o fato ocorreu? Ocorreria o fato de homicídio ou qualquer outro crime que seja, de ter ceifado a vida daquela pessoa. Se não tivesse ocorrido o deslizamento,
Essa é a grande questão, entendeu? Isso que nós precisamos entender. Um fato acarretou no outro. E foi algo natural, foi um acontecimento natural, certo? Foi um deslizamento que ocorreu naquele local, entendeu? Então não foi um fato promovido pelos trabalhadores, que são pessoas idôneas, não haviam sido presos, ok? Então não tinham essa vida pregressa de crimes, ok? Então foram pessoas totalmente tiradas da sociedade, do seio familiar, que estavam ali para promover um bem-estar social através da promoção do trabalho deles. São pessoas que estavam ali trabalhando, saindo do seio familiar. Naquela época, há que se entender que trabalhava-se de sol a sol, ok? Quando não tinha luz elétrica nem nada, então há que se entender isso, entendeu? Então as pessoas conviviam mais com aquelas que elas estavam trabalhando do que com próprios familiares, como esposa, filhos. Então ali há uma harmonia entre eles. Então nós precisamos entender que o crime não teve motivação fútil, porque a vida é algo fútil? Não. Então ali, o que ocorreu ali foi simplesmente para resguardar a própria vida. Tortura tem que ter uma finalidade. Então não há que se falar em tortura, ok? Porque com qual finalidade, com qual objetivo que foi torturado? Então não tem que se falar em qualificadoras desse fato. Então foi perguntado ali em tempo para especialistas, como o médico, perguntou-se, Roger Wetmore, através de um fio de esperança, conseguiu através do rádio que eles encontraram lá, um contato com a civilização externa, porque ali eles estavam há 22 dias já sem contato algum com a civilização externa. Não havia meios físicos de contato e era necessário fazer esse meio físico. Então, através desse contato com o médico, foi perguntado, haviam condições de sobreviver naquele local? Como foi um acontecimento repentino que eles não esperavam, eles não tinham água suficiente, eles não tinham comida suficiente, não tinham provisões suficientes para sobreviver. Dada essa informação para o especialista, que é o médico que estava no local, ele falou, vocês não terão condições de sobreviver mais 10 dias, vocês não terão. E era um prazo mínimo, meus amigos, mínimo. O que foi perguntado para os especialistas das escavações? Nós precisaríamos de quanto tempo para tirar vocês daí? Pelo menos 10 dias. Esse advérbio é muito importante, pelo menos. Por que pelo menos 10 dias? Porque é 10 dias para mais. Se não houvesse mais deslizamentos. Se houvesse mais deslizamentos, poderiam ser 20, 30, 40, 50. Seria algo imprevisível. Ok? Então é pelo menos 10 dias, não era exatamente 10 dias. Haviam ocorrido outros deslizamentos, por isso que eles já estavam 22 dias lá no local, ok? Então há que se falar que pelo menos 10 dias. E com esses 10 dias nós sobreviveríamos? Perguntou Roger Wetmore ao médico, que é o especialista, quem estudou. Não, vocês não sobreviveriam 10 dias. Ponto. Segundo momento. Foi perguntado por Roger Wetmore para alguém que fizesse a vez do Ministério Público ou para que alguém fizesse o contato com o mesmo, se essa decisão que eles tomaram ali, certo? Com forte emoção, com alto grau de estresse, que era, poderíamos ceifar a vida de um companheiro aqui, amado nosso, um companheiro nosso, amigo, companheiro, irmão, para que todos pudessem sobreviver? Ninguém falou nada. O Ministério Público não se pronunciou naquele local. Ou seja, eles estavam literalmente falando a quilômetros de distância de todos os poderes. Tanto o poder judiciário, que não fez as suas vezes, estavam longe, tanto da sociedade. Então eles estavam ali em um outro ambiente. Então, conforme a teoria de Abraham Maslow, um psicólogo norte-americano, respeitadíssimo, a teoria das necessidades humanas, Abraham Maslow, ele fala que ele escalona as necessidades humanas e dentre elas, as básicas estão beber água, respirar, se alimentar. A partir daí,
você não tendo condições de se alimentar, beber água, respirar, você não tem outras necessidades a não ser essas. Você vai querer sanar essas necessidades. Então foram reais necessidades, entendeu? De acordo com outros especialistas, psicólogos, entendeu? Que sem condições fisiológicas de sobreviver, você não vai buscar outra coisa a não ser água, comida, respirar. Então é como se fosse uma pessoa se afogando. A pessoa se afogando, ela tem cerceado naquele momento o oxigênio. O que ela vai buscar? De todas as formas, sair para buscar o ar. Essa era a necessidade deles, ok? Se alimentar. Haveria o crime de homicídio se não estivesse naquela situação? Não. Não. Por que não? Porque não houve antes. Por que vai ter agora? São pessoas que estavam ali na comunhão, no convívio, ok? Então elas estavam muito próximas uma das outras para bolar um plano desse. Não havia tempo suficiente para isso. Não havia tempo suficiente. Foi algo assim, que foi perguntado naquele momento de esperança. A partir daí, não se sabe o momento do crime, o tempo do crime, a forma do crime, não se tem, ok? Como que se deu? Foi entre esses 10 dias, a partir do 22º dia, que cessou-se as comunicações, até o 32º dia, que ocorreu o fato. Sabe-se lá o que eles passavam, sabe-se lá as necessidades que eles tiveram naquele momento. Poderia ter sido no 23º, no 24º, estavam em alto grau de degeneração por inanição. Inanição, para quem não sabe, é a pessoa que, através da falta de alimento, ela vai perdendo as capacidades laborativas e físicas, ok? Primeiro você perde gordura, depois você perde massa muscular, até chegar na parte óssea. Então, meus amigos, estava assim, num processo de cadaverização praticamente. Eles só não estavam mortos, estavam vivos. Então eram quase que zumbis. Eram pessoas que estavam assim, desesperadamente lutando para sobreviver. Essa é o que eles estavam fazendo ali. Então houve-se o fato, sim, como a própria perícia criminal falou. Agora, por tortura, negativo, não teve finalidade para isso não. Agora, motivo fútil, a vida é motivo fútil agora? Negativo. A motivação foi simplesmente para sobreviver naquele local. Então, como foi dito aqui pelo nosso colega Samuel, houve uma nítida contradição também do Ministério Público com relação ao promotor Nix, que disse que eles estavam em sã e perfeita condição para analisar a situação. Negativo. Estavam em alto grau de inanição a partir do 22º dia, e sabe-se lá no 32º dia, quando eles já estavam, até já tinham se alimentado possivelmente da carne do Roger Wetmore, eles já estavam assim, quase que mortos, ok? Tiveram que ser levados às pressas para o hospital para serem medicados, ficaram algum tempo lá para receber água, receber comida e retomar o seu grau de fisiologia normal. O promotor Júnior também, que disse que as emoções estavam abaladas, ou seja, há uma nítida contradição dentro do Ministério Público que não sabe informar se eles estavam bem para tomar decisão ou se eles não estavam. Então como é que vai se falar em imputabilidade de crime sem autoria, sabendo que se lá quem que cometeu o crime, e a gente tem que informar que através do indúbio pro réu, que está na Constituição, está previsto na Constituição, não há que se falar em punir alguém que é inocente. Então, se punir todo mundo, punirá inocentes. Então, há que se falar que, através da retroatividade da lei também, nós vamos comentar aqui a situação que eles estavam passando. Então, passa a minha vez. Para a Rafaela também, obrigado a todos. Bom dia, senhores. Bom dia. Bom, como disse, né, o Júnior, eu quero colocar aqui a situação da caverna. O Júnior disse que a situação lá era crítica. Eles estavam no escuro, não conseguiam respirar direito. Na verdade, eu queria que todos nós nos colocássemos no lugar daqueles caras. Vamos pensar que cada um, nós estamos lá dentro da caverna. Lá, nós estamos longe dos nossos familiares. Lá nós estamos com fome.
Lá nós estamos no escuro, tem muitas pessoas que têm pavor de escuro. Lá não conseguimos respirar direito. A situação é aterrorizante. É algo que causa pavor imenso. Para começar, eles estavam presos. Estar preso num local onde você não tem a possibilidade de sair é algo que te deixa totalmente desesperado. A maior vontade é sair dali. O fato de eles estarem presos já os pune, já está punindo eles estarem presos ali. A possibilidade de não sair dali é enorme. Depois de um tempo, imaginemos, já lá, fezes, urina. Imagina você estar num local onde tem um odor, você pode pegar doenças. Não havia alimento nem água. O ser humano, a maior necessidade que o ser humano tem é água. A maior necessidade é água e depois o alimento. O psicológico deles estavam totalmente abalados por estarem naquele local. Não foi algo premeditado, nós vamos ficar presos. Não, aconteceu. E aí vem a pior parte, que é matar alguém para saciar a sua fome. Eles provavelmente trabalhavam juntos há muito tempo. Eles eram amigos. Já se conheciam na família um do outro, certo? Você acha fácil sacrificar um para não morrer todos? Sim. Para eles não foi fácil fazer aquilo. Eles, antes disso, eles já pensavam nos seus familiares. Minha esposa, meus filhos, não vou ver meus filhos crescerem, não vou ver meus filhos se formarem, não vou ver meus filhos casarem. O desespero ali de rever seus familiares é enorme. Imaginem só que nós estamos aqui na caverna, certo? E o escolhido aqui foi o Reinaldo. Todo mundo aqui conhece o Reinaldo, certo? Nós estudamos com ele já tem um tempo. Provavelmente conhecemos ele menos do que os exploradores se conheciam. Todo mundo aqui sabe que o Reinaldo tem um filho de 1 ano e 7 meses? O Reinaldo tem um filho de 1 ano e 7 meses. Vocês acham que seria fácil nós matarmos o Reinaldo sabendo que ele tem um filho, que ele tem uma família, que ele ama demais essa família dele? Vocês realmente acham que foi algo que assim, eu vou matar e pronto? Não foi. Não foi isso. Foi uma necessidade maior. Certo? Eles não quiseram, eles nunca queriam estar naquela situação, naquele momento. Nunca passou pela cabeça deles que aquele dia ia acontecer aquilo. Eles são eternos condenados pela lembrança e os fatos que eles presenciaram e foram obrigados a fazer naquele local. Peço a todos que pensem nessa situação, na situação em que eles ali se encontravam. Foi algo terrível. Não sei aqui quantos já ficaram um tempo longe da família, longe dos amigos, longe daqueles a quem nós mais amamos, certo? É horrível. Agora imagine, além de estar longe, estamos presos. Não vemos uma oportunidade de sair. É algo que é apavorante estar naquela situação. Eles não queriam isso. Se não houvesse desmoronamento, eles não estariam naquela situação. Penso que a culpa mesmo foi do desmoronamento, porque se não tivesse ocorrido, nada disso teria acontecido. Então, por isso. Obrigada. Bom dia, excelentíssima juíza, bom dia a todos presentes, a acusação, aos meus amigos da defesa também. Só pegando o gancho que a nossa amiga Rafaela acabou de falar aqui, à frente de todos, de quem realmente é a culpa?
pelo ocorrido? Já pararam para pensar de quem realmente é a culpa? Porque muito se fala em culpar os 4 que, por um estado de necessidade, que eu vou explicar agora há pouco, e muito se falou da acusação por estado de necessidade. Eu vou elucidar para todos aqui e relembrar os que já sabem o que se trata do estado de necessidade. Mas, hora nenhuma, eu vi ninguém falando sobre quem é realmente culpado pelo que aconteceu. Os exploradores eram financiados por uma empresa, eram financiados por alguém que não lhes garantiu a segurança para estar fazendo a exploração naquela caverna. Ninguém falou sobre isso, verdade? Ninguém lembrou que existe alguém por trás daqueles exploradores, que não nos garantiu o direito, a condição necessária para estar fazendo aquela exploração. Aí os lançam de qualquer maneira dentro de uma caverna, sem as mínimas condições de segurança, e desencadeia tudo o que aconteceu até agora. Eu peço que todos reflitam sobre esse ponto de vista. Quem que é realmente culpado disso? Porque é muito fácil, como falou os meus colegas aqui, você só apontar o dedo e falar, não, a culpa é sua. Que realmente também não é o caso, pois dos fatos apresentados pelo Ministério Público, né, os argumentos que foram apresentados, em momento nenhum se elucidou a autoria individual do fato. Quem que realmente tirou a vida do Whitmore? Quem que foi? Onde está escrito? Onde nos relatos do Ministério Público que está elucidado quem foi o autor do homicídio? O que cada um fez para tirar a vida do Whitmore? Onde está escrito isso? Eu não vi. Algum de vocês? Alguém viu? Não. Vi algumas vezes, eu não vi. Falando quem foi, se foi esse que fez isso, aquele fez aquilo, esse aqui fez isso aqui. E agora eu vou explicar o motivo que levou, vou relembrar a todos aqui desse júri, do que se trata o nosso artigo 23 do Código Penal. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade. O que seria o estado de necessidade? Segundo o Código Penal, artigo 23. Como primeira causa de excludente de licitude, arrolada no inciso 1º do artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade se configura quando a prática de determinado ato, descrito como crime, é voltado à defesa de direito do autor ou de outro, motivado por situação de fato que ele não provocou e que também era inevitável. Alguém provocou aquele deslizamento ali? Eles estavam... Eles tiraram a vida do Whitmore com a intenção mesmo de matá-lo, sendo que eram amigos, eram pessoas que trabalhavam juntos, frequentavam a casa do outro provavelmente. Então a motivação veio do fato que ocorreu, do deslizamento. Continuando, a doutrina exige a existência de um efetivo perigo ao bem jurídico do autor ou de terceiro, que pode advir de uma força da natureza ou de um desastre natural. Isso é excludente de licitude. É um fato que não tem culpa a princípio, né? Eu já citei a questão da empresa aqui, que não nem foi citada em momento nenhum. É um fato da natureza, um fato que não foi provocado por nenhum deles que estavam lá dentro. Eles só se viram naquela situação do nada. Ninguém esperava chegar naquela caverna e ficar preso ali. Como já disse meus colegas novamente, ali mesmo eles faziam suas necessidades, defecavam, urinavam, um ambiente completamente adverso, um ambiente que provavelmente ninguém aqui dentro conseguiria sobreviver. Aí você vê como a luz no fim do túnel a questão de você precisar mesmo, ter a necessidade, ter um estado de necessidade de tirar a vida de um daqueles ali para estar sobrevivendo. Então, eu acho muito leviano da parte da acusação você apontar o dedo e falar que é culpado, que fez, que não fez. Existem várias óticas, vários pontos de vista sobre o acontecido, mas é fato que ninguém ali queria de verdade tirar a vida do Whitmore. Era uma questão de necessidade, era um estado de necessidade, de sobrevivência. Eles foram praticamente obrigados a
fazer o que fizeram. Então, eu peço que todos pensem, voltem seus pensamentos para esse ponto de vista, que eu acho que é o coerente, porque a questão de ser simplesmente apontar o dedo na direção de alguém e falar que ela é culpada, que ela fez isso, que ela torturou. Pô, Thiago, torturou? Pra que ia torturar? Pra quê? Pra que eu ia torturar um amigo meu, sendo que eu estou querendo só sobreviver? Eu quero sobreviver e que os outros amigos meus sobrevivam. Vamos pensar maior, tentar entender, se coloquem no lugar daquelas pessoas que estavam ali. Acho que vai ser mais fácil, mais razoável e mais inteligente do que apontar o dedo e só acusar pessoas que foram obrigadas, passaram por um estado de necessidade para estar ali para cometer esse fato que aconteceu. Obrigado a todos. Aqui. Pode me matar. E como? Primeiramente, bom dia a todos. E um bom dia especial para a Vossa Excelência Luciana de tornar essa sessão possível. E peço minhas humildes desculpas pela falta de ética e respeito com o traje informal, mas eu peço para deixarem isso de lado e prestar atenção. Nós estamos falando de escavadores. Querendo ou não, pessoas que são acostumadas a fazer o quê? Força bruta. O trabalho é força bruta. Não é raciocínio. O convívio que eles tinham entre eles, eu concordo com meus companheiros aqui, eram muito maiores que com a própria família. Porque quando estavam com a família, também estavam com eles. Se não, estavam trabalhando, a família não estava. Ou seja, o convívio entre eles, digamos, a relação era mais forte. Acontece o deslizamento. Eu ouvi muito aqui eles falarem o líder, e falando com convicção, o líder. E parabéns eu digo com eles, o Etmo era um líder. E o que eles fizeram? Deixaram por ele estava pensando. Quando falamos líder, estamos falando do quê? Alguém superior, alguém que querendo ou não, pensa não só para ele, pensa para o todo. E o que ele faz quando ele consegue o contato? Quando ele consegue o contato, fica sabendo o quê? Faltam 10 dias para eles conseguirem tirar eles de lá. Mas com 10 dias, a probabilidade é muito pequena de todos saírem vivos, caso não consigam alimento. Bom, o que o Etmo faz? Ele é forçado a pensar em alguma coisa, porque, como dito aqui por eles, é o líder, é o cara que vai precisar pensar por eles, o cara que teria a decisão mais sábia, agir com sapiência para todos. Então, o que acontece com isso? Ele promove a ideia do jogo, bondade, fala, olha, querendo ou não, alguém vai ter que morrer. Não precisa ser todo mundo. Como você tem família, ele também, ela também. Como é que nós vamos decidir qual que vale mais? Não tem como nós tornarmos isso justo, a não ser na sorte. Então, ele convidar todos a fazerem isso, e após os 4 jogarem, e ele ir jogar, talvez peso na consciência por ser sua vez, ou talvez não, talvez pensando em tomar uma atitude mais sábia, assim, talvez, para eles, mas os companheiros levaram aquele pensamento que o líder trouxe à tona. Nós estamos falando da pirâmide de Maslow. Ele conseguiu pensar no social e isso torna o líder muito bom naquele momento crucial que precisavam disso. O problema é, ele ofereceu uma saída, digamos assim, que ligou na primeira etapa da pirâmide, que é a básica, é a alimentação. Então eu acho que com isso deixou com que eles ficassem com a consciência limpa. Falou, olha, agora nós vamos conseguir o alimento, nós vamos sobreviver, nós vamos nos satisfazer para conseguir pensar bem. E com isso, o que acontece? Eles levam isso para ele, e após ele falar, não, isso não é o melhor, eles já estão pensando no alimento. E querendo ou não, nós tentamos ter uma semiótica aqui, mas ela está sendo muito superficial. Porque ninguém aqui sabe o que é passar 20 dias longe da sociedade, longe de sua família, de uma forma que, querendo ou não, você não consiga raciocinar direito, você não tem alimento, você não tem como se incentivar, você não sabe se você vai sair dali com vida.
Como você vai pensar no que a sociedade diz sobre você antes de nem pensar em você mesmo? Você acha que você prefere prejudicar a sociedade de uma forma, digamos, não é superficial, abstrata, que é inferir à lei dela? Você acha que é melhor isso ou sua vida, na qual você se mantém para ter que manter na lei? Se você não tem vida, você não tem que se manter na lei. E eles falaram aqui, se parar para pensar, eu acho que é meio fútil falar que eles estavam conseguindo raciocinar. Porque logo após saírem, fazem o que com eles? Tratamento. Eles não estavam dispostos a ir no julgamento no dia depois. Então como é que fala que eles estavam em pleno estado de consciência bom bastante para lá dentro, vivendo o acontecimento ainda, ter essa sapiência, conseguir agir com inteligência em todos? Se nem após eles saírem, eles ainda estavam prontos. Eles estavam em contato com o interno. Eles, querendo ou não, fizeram as leis deles. Nós estamos falando, lógico, eles fazem parte da sociedade, sim. Mas o líder, o que incentivava eles, o que colocava os ideais entre eles, colocou à tona como resolver, como simplesmente tirar essa fome. Eles estavam com fome, água. Ela disse, nós precisamos disso, nós temos a necessidade disso. Como nós vamos conseguir pensar? Bom, eu digo pessoalmente que se eu ficar um dia sem comer, eu não consigo nem raciocinar. Se alguém aqui consegue estar muito apertado para ir ao banheiro e conseguir prestar atenção no que eu estou dizendo, parabéns, porque eu não consigo. Então eu convido a pensar o seguinte: se eles estavam em uma condição para pensar bem, não, eu afirmo isso. Lógico, eu não vivi isso para poder dizer. Porém, trouxe psicólogo aqui, digamos, perito. E o que ele fez ainda, como líder, foi perguntar para os especialistas lá fora. Ele não simplesmente tirou a ideia do nada, do subconsciente dele, falando, não, eu tenho que me alimentar e pronto, eu vou propor alguma coisa. Não, ele procurou um especialista e falou assim, olha, tem uma saída? E ele falou, infelizmente, você viu que o especialista, o presidente da comissão disse, ele afirmou que teria saída com canibalismo, mas de uma forma ruim, porque ele não queria que aquilo acontecesse. Mas nós somos capazes de julgar a vida de quem realmente estava lá dentro. Nós conseguimos ter esse raciocínio aqui fora, porque todo mundo viu o caso do lado de fora, conseguiu ter contato com todas as emoções e o psicológico deles. E em um instante nós tentamos imaginar. Então eu peço para levar em consideração simplesmente o instinto natural. Lógico, nós negamos um deles a sair. Nós não, eles. Negaram um deles. Mas é melhor um do que todos. Ah, mas eles podiam muito bem esperar, como o Nixon disse, pela questão física, o porte deles, poderiam muito bem aguentar, sim. Mas pelo físico deles, é porque eles são escavadores. São trabalhadores braçais, não trabalhadores que são feitos para agir com inteligência a todo instante. Eles não conseguem colocar isso como ideal. Ele tem a alimentação dele. Ele não tem a informação, ele não tem o conteúdo disponível que eu tenho hoje. Então nós temos que parar para pensar totalmente nisso, colocar no lugar dele. Será que na cabeça deles eles tinham não inteligência, mas digamos um raciocínio breve do que seria bom fazer? A situação conseguiu proporcionar o direito ao raciocínio deles lá dentro? É só isso, muito obrigado. Gente, só para finalizar o pensamento da defesa aqui, queria lembrar ainda a todos que eles eram especialistas em caverna. Eles conheciam aquele ambiente ali, sabiam daquele ambiente ali, viviam, praticamente passaram a vida ali trabalhando naquele ambiente ali. Então eles tinham total consciência do que dava para fazer
aí já é por outro ponto de vista. Né? Consciência, não, mas teriam total ideia do que dava para fazer, se dava para sobreviver, se tinha alguma coisa que pudessem comer, beber. E eles, como especialistas que são, não vislumbraram essa possibilidade de sobreviver ali dentro, não. E justamente também com o apoio de uma pessoa que estava do lado de fora, que agora fugiu a mente, que disse que realmente não era possível a sobrevivência ali dentro. Então, o médico, né? Médico. Então eu quero que todos, como eu já disse antes, voltem seus pensamentos, tentem se colocar no lugar daquelas pessoas que estavam ali dentro. Se é razoável culpá-los, se é razoável condená-los pelos fatos que ocorreram ali naquele local. Sendo que, saliento mais uma vez, estado de necessidade é o que reza o Código Penal, seu artigo 23. Assim eu encerro. Obrigado, meritíssimo. Gente, Carol pediu, não sei se vocês querem, para que vocês fizessem as últimas intervenções. Então eles falariam com 3 minutos e vocês 3 minutos. Sobre algum ponto que ainda ficou, né? Deixa eu falar primeiro. Pode começar. A gente foi mais convincente, vocês querem mais tempo. Não é mesmo? Ô, Léo.